Vou fazer aqui, não estou conseguindo botar, vou compartilhar. Entendeu? Bota lá agora, por favor. Bota lá. A tecnologia está sabotando aqui, ó, Bruno. Não deixou eu colocar a página da igreja como host. Mas já vai dar tudo certo. Vou atrasar uns 5 minutinhos aí no início da aula. O negócio é polêmico, não sai não, hein? Sai não, que hoje o negócio é polêmico. Na palavra, na seriedade, mas hoje nós vamos aprender na palavra como é que se identifica, quais são as características que se diferenciam uma seita de uma igreja. O que é necessário para ser validado como ministério, né, de Deus. A partir de 2 Crônicas de 28, 29 até o 30 ali, a história de Ezequias. Que se eu não me engano, você já estudou, se eu não me engano, a gente já conversou sobre isso, você já estudou. Eu estou pegando agora. Muito forte, muito forte. Mas, irmão, só acabou as coisas. Puder acompanhar do grupo? A verba tá... Nem pensei. Tá bom, filha. Não, não deixa não. Posso ficar olhando no celular, porque às vezes a gravação para do nada. No meio. Você pode ficar aí naquela cadeira. Aí eu mandei no grupo aí o arquivo. Mandei. Quando a gente tiver a impressora, fazer a apostila, vai ficar maneiro. Pois é, a gente vai ter. Daqui a pouco. Em nome de Jesus, isso aí é... Jesus, falta o plano. Tá ao vivo não. Oi? Tá ao vivo já? Tá. Eu falando besteira aqui. Não tinha Bíblia aqui não, Bíblia. Show de bola. Pastor, diácono, vamos começar? Heitor, senta ali, filho, deixa só a turma ficar aí, tá? Deixa ele curtir dentro da delícia. Presta atenção aí, filho, por favor.
Vou ter que dar uma costa com vocês online. Irmãos, hoje o estudo ele vai tomar o tempo todo. Então vamos começar. Vou pedir para os irmãos ficar de pé para a gente fazer uma oração antes de começar o estudo. Vou pedir para... Pois não, irmã Mônica? Sim, senhora. Tá. Pedir para a pastora Solange estar orando pelo estudo, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Como assim? E nós possamos sair daqui entendendo aquilo que tu quer ensinar nessa noite. Em Espírito nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho uma pergunta para fazer antes do estudo. Eu queria que vocês respondessem. O que diferencia uma tangerina de uma mexerica? Um nome só. Tem certeza? Aonde que surgiu essa diferença? Por que teve essa diferença no nome? Tem algum nutriente a mais na tangerina que na mexerica não tem? Tem alguma característica? Alguma resiste mais ao calor do que a outra? Eu acho que a tangerina ela resiste mais ao calor, eu acho. Então. Eu acho, não tenho certeza. É porque que acontece aqui? O que acontece entre nós? Eu acredito que não tem nenhum tangerólogo. Então, para mim entender a diferença entre tangerina e mexerica, se é que existe, porque eu não sei, eu preciso fazer o quê? Pesquisar. Eu preciso pesquisar, estudar, porque aos nossos olhos, ao olho nu, tangerina e mexerica, e até para mim, é a mesma coisa. Mas eu não tenho certeza. Por quê? Porque eu não estudei sobre tangerinas. Eu só como, eu só consumo, né? Então, para entender a diferença entre tangerina e mexerica, eu tenho que ser um doutor de tangerina. Então, eu tenho que estudar tangerina, né? Irmãos, o estudo hoje, ele funciona de duas maneiras. Primeiro, para os irmãos que estão online, que ainda não são da fé ou que estão começando na caminhada. Entender, né, a diferença entre uma igreja validada pelo Senhor e uma seita. A gente confunde muito seita, a gente fala esse termo seita. É igual quando você usa a palavra desgraçada, as pessoas pulam para trás com, meu Deus, que palavra pesada. Gente, a palavra é destituído da graça. Está sem graça, é prefixo desgraçado, ou seja, está sem a graça, né? Então a gente, quando usa o conceito seita, a gente imagina uma Ku Klux Klan, alguma coisa sanguinária, matando pessoas. Não, gente. Seita quando a gente associa ele ao quesito evangélico ou uma igreja cristã, é uma igreja que diz que é a igreja do Senhor, mas ela não tem Deus como o cabeça dessa igreja. Só que, a princípio, se a gente não amadurecer na leitura da Bíblia, na vivência na fé, na revelação de Jesus Cristo, não tem diferença. Porque você vai entrar numa seita e no altar vai estar escrito assim, ó, Jesus Cristo é o Senhor. Né? A gente se engana porque a gente acha que o anticristo ele vai vir falando assim, ó, não pode adorar o Jesus. Não, ele vai te impedir de adorá-lo em espírito e verdade. Como? Confundindo o seu entendimento, desidratando o estudo bíblico ou desestimulando o estudo da palavra, se tornando dependente dele. Então a gente vai achar que está adorando ao Senhor Jesus Cristo e não estamos adorando, que é a pior maneira de negar ele. É tu ter o acesso e a condição de adorá-lo, de entendê-lo e você prevaricar, você abrir mão de entender e você acabar não servindo do jeito que ele precisa que você sirva para ele poder concluir o objetivo da nossa vida. E a gente assume essa responsabilidade, que é diferente de quem não teve oportunidade. Hoje em dia, tem pouca pessoa que pode falar assim, eu nunca tive oportunidade de ir numa igreja cristã, de ler a Bíblia, porque ela está acessível para todo mundo. Mas ainda existe, por ignorância, por desinteresse, mas existe. Mas são pouquíssimas as pessoas, por isso que a gente acredita, né, ainda mais vendo sinais, que Cristo está mais próximo do que nunca
porque está muito perto de todo mundo ter tido a oportunidade de conhecer a ele. Então o estudo ele começa assim: seita cristã versus igreja cristã. Usando o regimento interno da igreja de Cristo para caracterizar e distinguir uma da outra. Que regimento interno é esse? É a Bíblia Sagrada. Não acontece nada dentro da igreja sem estar constando nesse regimento. Eu trabalho num condomínio, né, com monitoramento, segurança eletrônica. Lá tem um regimento interno, por exemplo. Não pode andar cachorro no elevador social, a não ser que o de serviço esteja ocupado, inabilitado. Então, toda vez que alguém entra no elevador com um cachorro, eu e a minha dupla lá, nós temos que qualificar aquela pessoa e notificar o condomínio. Por quê? Porque ela está andando fora do regimento interno, ela está prevaricando, ela está ofendendo o regimento interno. Então, a igreja ela não é diferente. Cristo ele veio aqui para ele escrever esse regimento. Já existia um, mas estava bruto, então ele veio aqui traduzir, veio aqui objetivar, deixar mais objetivo esse mesmo regimento. Então tem um regimento que a igreja tem que seguir. Então como que eu identifico se um lugar está confessando a Jesus Cristo ou não? Eu pego esse regimento e eu começo a comparar o que falam, como eles procedem, como as coisas acontecem, em que contexto eles colocam as palavras. Eu começo a analisar com a Bíblia. Aí você vai ver que eles têm aparência de santos, mas são perversos. Porque você vê, caramba, tem culto, as pessoas dão dízimo, dão oferta, até saem para evangelizar, fazem movimento, mas quando você vê em detalhes, e são detalhezinhos, tipo, que o apóstolo Paulo fala que se tu não tiver isso, não adianta ter mais nada. Por exemplo, o amor. Está me entendendo? O amor com quem está bem e o amor principalmente com quem está mal. Da pessoa que se desvia, da pessoa que sai, da pessoa que está desanimada. É com o tratamento com essa pessoa, por exemplo, que não tem nada mais a oferecer, porque está mal, não tem o que oferecer. São alguns dos detalhes que a gente consegue perceber se esse detalhe, né, que não tem como colocar o amor como detalhe, ele é primordial, se ele está habitando lá. Esse é um dos exemplos. Então a leitura começa assim. Antes de iniciar o estudo, quero gerar na introdução um conceito. Precisamos partir do pressuposto que estamos tratando de cristianismo. Diferente da maioria das outras fés ou religiões, descreva como preferir, o cristianismo tem um crivo, um regimento, um testamento que descreve exatamente como aquele que deu o seu nome a esta fé. Afirma que devemos ser e proceder para proceder na concordância e aprovação dele. Uma das fontes dessa afirmação está no livro de 2 Crônicas 29, mais especificamente concluindo no verso 35. Para quem não conhece essa passagem, 2 Crônicas 29, está falando sobre a história do rei Ezequias, o início. Acaz morre, o filho dele, Ezequias, aos 25 anos, assume o reinado. 25 anos, se eu não me engano, se eu não estiver enganado. Ele assume o reinado. E o primeiro posicionamento que ele toma ali naquele lugar é de reestruturar o templo, reedificar, purificar o templo. E como que ele faz isso? Ele pega a palavra e ele começa a fazer tudo, colocar tudo no lugar do jeito que Deus estabeleceu. Aí lá no verso 35, a palavra vai dizer assim, que agora ali é o ministério do Senhor. Ou seja, antes dele ser validado aquele templo na cidade, eu não lembro se era Jerusalém ou qual era a cidade, antes daquele templo ser validado novamente como ministério, a casa do Senhor, teve o que antes? Ezequias traz tudo para dentro da lei de novo, coloca o que tem que colocar para dentro, tira o que tem que tirar, faz o que tem que fazer, convoca as pessoas para fazer o que tem que fazer, ofertar, louvar, adorar, chama os levitas, a equipe preparada lá para poder estar, edificando, estruturando, purificando o templo. Então teve um regimento interno, ele cumpriu esse regimento para no final do versículo, no 35, 29 e 35, 2 Crônica 29 e 35, para no final do versículo a gente vê a afirmação lá, e esse lugar foi dado como ministério do Senhor, ou seja, casa do Senhor. Então, para ser casa do Senhor, não basta botar uma placa, igreja evangélica, botar no altar escrito, Jesus Cristo é o Senhor. Não, eu tenho que andar segundo esse regimento interno, essa palavra. Então, Ezequias, ele me chama a atenção porque a primeira preocupação que ele teve, imagine você estar num lugar que está mal, está ruim. E às vezes a gente até sai desse lugar e não deveria.
Porque às vezes Deus tem um propósito. Acais estava mal aos olhos do Senhor, fez de tudo, fez uma barbárie com a casa do Senhor. Ezequias era filho dele. Se Ezequias talvez vá para outro lugar, sai dali, não quero ficar perto do meu pai, está tudo errado, talvez não acontecesse o que aconteceu, porque foi ele que trouxe de novo a purificação da casa do Senhor. Quem reergueu o templo, quem restabeleceu o templo da casa do Senhor foi Ezequias. Ou seja, né, às vezes Deus quer fazer isso com a gente em alguns lugares, e a gente sai, né, por conta. Imagina que, vamos supor, Ezequias, pelo posicionamento dele, deve ter sido um rapaz muito íntegro, para você ter teu pai todo errado, sambando em cima das escrituras, né? E você mesmo ali, você permanecer. Tu acha que esse pai tratava ele bem? Eu não sei, eu não tenho fundamento para afirmar isso. Mas é um questionamento, é uma pergunta. O pai ruim, o filho seguidor da palavra. Você acha que esse pai tratava o filho bem? Você acha que ele não teve que resistir a um montão de coisa? A xingamentos, maus tratos, sei lá. Ou simplesmente o pai deixou de lado porque não fazia as mesmas barbáries que ele, acontece muito. Então isso me chamou muita atenção. Mas vamos voltando para o principal, né? A história de Ezequias sucede à história do seu pai, rei Acais, que foi um rei que perverteu a fé israelita, inseriu diversidade de heresias e profanações ao culto e ao templo do Senhor. Podemos dizer que seu pai transformou a casa do Senhor numa seita, porque o local era chamado Casa do Senhor. Talvez nas paredes tivesse escrito Jesus Cristo é o Senhor, dando um exemplo, né? Fazendo uma analogia. Mas você que estuda e vivencia o cotidiano inclinado à obediência da palavra, percebe que até parece que Jesus lidera aquelas mentes, mas tem detalhes primordiais para se avaliar. Esqueci meu óculos. E determinar se aquele local, chamado igreja evangélica, verdadeiramente é uma congregação cristã ou uma seita. Aí são eles os detalhes. O primeiro é negligência ao estudo da palavra, óbvio. Um povo instruído na palavra, íntimo de Cristo e praticante da verdade, só corresponderá ao líder que vive em verdade. Ou seja, a gente não reconhecer a verdade do líder, a gente não vai se submeter a esse líder, porque a autoridade não é dele, é da palavra, é de Deus. Se Deus não estiver sobre aquela mente, ele não é autoridade sobre a nossa vida. Nem deve ser. A autoridade de Deus sobre a vida do líder está ligada à verdade de sua vida de santidade. Automaticamente o homem que vive a verdade transparece ela em seu modo de vida. E automaticamente os verdadeiros servos e adoradores de Cristo, o seguirão. Como Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas, elas me ouvem. Ou seja, se Cristo está sobre aquela pessoa, as ovelhas de Cristo percebem Cristo nele e seguem a ele, né? Por isso esses falsos profetas deturpam o ensino ou nem o fazem para que o povo não ensina sobre eles baseado na Bíblia e por isso continue vítima de suas heresias e profanações, dizendo estar em nome de Cristo. Um povo sem intimidade com Cristo, que é a própria palavra, é um povo facilmente enganado, pois pensam estar servindo a alguém, mas nem mesmo conhecem ao mesmo. Servem ao anticristo com a aparência de Cristo, estão sendo condenados ao inferno, convictos que estão no caminho do reino dos céus. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa parte? Não, né? O segundo tema, exploração da necessidade do grupo vulnerável da sociedade. Né? O grande trunfo dessas instituições é a hipervalorização das manifestações milagrosas, a exploração da ignorância do povo junto, parando aqui, gente, ignorância, outra palavra marginalizada. Eu sou ignorante em alguma coisa. O que é ignorância? Ausência de conhecimento sobre algo. Por exemplo, eu não toco. Então, o diácono Bruno, ele é um especialista em tocar bateria e eu sou um ignorante relativo a isso. Porque a outra palavra também marginaliza. Nossa, me chamou de ignorante. Eu sou ignorante em vários sentidos, em várias coisas que eu não conheço. É o desconhecimento. Por exemplo, quando talvez algum dia você vai estudar, principalmente os imigrantes que vêm do Nordeste, extrai muito essa característica de lá. Pessoas ignorantes, pessoas que bruta, pessoas que dá patada nos outros, então a gente traz muito isso de lá, né? A gente traz muito isso de lá. Esse termo de ignorância, entendeu? Nunca é ignorante, eu falo dos outros, ignorância. Então, a gente traz isso como ignorância, mas na realidade, é como você
Né? A interpretação. Por quê? Por que que essa palavra foi associada a esse comportamento? Porque geralmente quem não tem argumento quer fazer o quê? Agredir. Aí chama ignorante, mas por quê? Às vezes a pessoa é ignorante, é rude com você, porque ela não entendeu o que você... Quem aqui já falou uma coisa sem intenção e a pessoa entendeu totalmente errado e foi pra cima de você com 2 pás, 10 pedras? Principalmente quando se trata de um WhatsApp. Então tem coisas que eu prefiro falar pessoalmente. Quer ver? Você fala uma coisa pelo WhatsApp com uma pessoa... Que às vezes escrevendo a pessoa não entende. A outra você já entende de toda forma. Entendeu? Então assim, eu já passei muito isso pelo WhatsApp. Sabe? Quando a pessoa vai... prefiro falar pessoalmente. Porque se eu falar agora, eu vou falar coisas que vão... Sim. Vai dar ruim, entendeu? Fica ruim. Então, ignorância do povo junto à necessidade deles. Ou seja, uma coisa é nós temos que ir até os necessitados. E o mesmo amor que nós damos para os não necessitados, falando de material, de comida, de roupa, a gente dá para essas pessoas necessitadas, né? Beleza. Só que tem uma diferença. Geralmente, eles são focados em resgatar os necessitados, não porque se importam exatamente com a necessidade deles, mas porque eles são um grupo vulnerável, de pessoas vulneráveis. E grupos vulneráveis questionam um pouco. Pensa comigo, eu não vou falar nome não, mas vamos falar de política, por exemplo. Tem viés políticos partidários que usam da necessidade das pessoas para ganhar aqueles eleitores. Mas eu não julgo. Pensa, você fica décadas e décadas abandonado. Um lado nunca te vê. É o lado certo, mas nunca te vê. Aí vem um lado que, por mais que esteja errado, tu tá com fome e eu te dou um prato de comida. Você vai ser o normal, né? Para o ser humano nada é impossível. O normal você vai ser eternamente grato a mim. Porque eu tinha fome, ninguém olhava para mim e eu te dei um prato de comida. Então, aí isso gera uma lealdade irracional, ou seja, eu não preciso de motivo, de moralismo para seguir essa pessoa. Ela me deu comida quando ninguém tinha. Então, você abraça nisso, né? Bom seria que essa lealdade ela se voltasse para Jesus. Isso. Porque ele fez muito mais. Está entendendo? Seres humanos, essa lealdade que a gente, né, entre aspas, temos ao homem, depositamos um certo pessoa, se a gente pegasse essa lealdade que nós temos por pessoa e depositasse no Senhor, meu querido, não seria totalmente diferente. Aí então o que acontece? Eles não têm tempo de questionar. Por exemplo, um morador de rua com fome vai questionar ou adorar uma pessoa que ele estendeu a mão com uma quentinha. Pouco importa para ele, inicialmente, a intenção posterior dessa pessoa. Ele quer comer. Ele quer sanar a fome imediatamente e terá uma imediata gratidão a quem solucionou sua necessidade momentânea, mas emergencial. Assim como políticas assistencialistas dominam e condicionam o povo mais carente. Essa estratégia limita o povo à dependência relativa àquele local, dando pouco espaço para questionamento. Assim se inicia a dominação dessas pessoas. Ou seja, você tem uma vida desgraçada. Aí você vai para uma igreja, voltando para o assunto principal. Aí nessa igreja, realmente a tua vida muda, material. Nós não viemos aqui para conquistar material, não tem problema conquistar. Mas aí nessa igreja, nesse lugar, a sua vida mudou da água para o vinho materialmente. Você continua ignorante, você continua mentiroso, você continua adúltero, você continua ladrão, você continua tudo. Mas a sua vida mudou. Porque tem preceitos bíblicos que se você cumprir, Deus ele é fiel para responder. Ele não diz, quando ele fala sobre os dízimos, por exemplo, ele não diz, fazei prova de mim, se você for justo. Não, ele diz, fazei prova de mim. Ou seja, tu dizimou, foi fiel. Ele diz, fazei prova de mim. Ele não determina ali um grupo. Fazei prova de mim se você for justo. Até porque tem muitos ímpios, não são cristãos, eles entendem essa mensagem e eles são dizimistas fiéis. E são abençoados, financeiramente são. Eu conheço muitas pessoas dessa forma. Eles não vivem dentro de uma igreja, eles não são cristãos, mas eles são dizimistas. Exatamente. Vai entender? Exatamente. Porque Deus ele é fiel à palavra dele, então não tem jeito. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas entram numa cauterização tão grande que... Posso te perguntar uma coisa? Pode. Nesse contexto que você está falando aqui,
fala, fazei prova de mim. A minha dúvida é, fazei prova de mim ou porque eu sou do dízimo, ou fazei prova de mim porque eu sou dizimista fiel e também sou fiel a Deus em tudo. É nesse sentido que a Bíblia está falando? Como o profeta Malaquias está falando com todo mundo, e sabemos que você pega um grupo grande, infelizmente, a matemática pelo menos 50% não está 100%. Então ele está falando com todo mundo e chamando as pessoas a voltar a dizimar. E ele não está dando ênfase ali à qualidade, naquele momento ali, naquele contexto ali, ele não está falando sobre qualidade, ele está falando sobre fidelidade, ou seja, temos um determinado tempo e um determinado algo para cumprir. Cumpra esse algo nesse tempo e faz prova de mim. Então acredito eu, né? Este dia ainda bem que eu estava meditando nesse livro recentemente, acredito eu que ele está dizendo, devolva o dízimo e fazei prova de mim. Entendeu? Não tem essa prerrogativa de se você... Tipo assim, acho que ele não está chamando ali o Isabel. Ele está chamando o dizimista. Quem dizima? Entendeu? Isso. E como está falando de material, não entra tanto essa regra, porque é material. Agora, quando fala das coisas do reino de Deus, aí a régua sobe. Até porque nós podemos pegar esse contexto e trazer. Por exemplo, quando Deus está escrito, e o que está escrito nós não podemos mudar. Nem ele. Quando ele manda chuva, ele manda para o justo e para o ímpio. Para o injusto, verdade? Isso aí. Ele manda para os dois. Ele não faz exceção. O dia ruim, o dia bom, o dia de sol, o dia de chuva. Então ele manda para todo mundo. Quando ele mandou o vento, ele mandou o sol, o norte, chuva, ele mandou para toda a nação. Ele mandou para toda. Eu também estava embaixo da mesa, escondido. Então assim, só que tem um porém isso aí. Lá em Apocalipse vai dizer que vai vir uma grande tribulação sobre a face da terra. Aí, essa daí está fora. Agora, aquele que for justo, aquele que perseverar, aquele que tiver enraizado na palavra, esse ele não vai ser perdão. Aí ele faz diferença entre o que serve e o que não serve. Exatamente. O outro ponto que eu identifiquei esse estudo inicial da palavra, né, do aprendizado e das observações que eu tenho feito acerca de como as coisas são feitas, né, no mundo afora. O outro ponto é desobediência ao organograma da igreja de Atos, da igreja primitiva. O apóstolo Paulo, principalmente ele, junto com o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, eles praticamente levantaram o doutrinamento da igreja primitiva, de Jerusalém em diante. Então, eles estabeleceram coisas inspiradas por Cristo, eles estabeleceram como a igreja deve funcionar. E tem um porquê, tá? Então, sempre nessas igrejas, nas seitas, vão haver um dos dois comportamentos. Ou não tem o organograma da igreja primitiva, com a divisão dos 5 ministérios, ou se tem o organograma, mas a seriedade da distribuição é negligenciada. E os mesmos são distribuídos conforme interesses financeiros, pessoais ou políticos. Mas na maioria não tem essa divisão, nas seitas, onde é seita. Uma coisa é você ter um ministério e você está tentando ser de Jesus e não está conseguindo, por ignorância, já por... Outra coisa são os caras que conhecem a palavra e estão usando dela para o seu próprio proveito. Esses são as seitas. Diferente de quem está equivocado. A seita é alguém que sabe o que está fazendo, que tem conhecimento e potencial para isso e faz sem nenhum dó, tá? Essas igrejas são compostas por um líder supremo narcisista, sempre um líder supremo narcisista, cuja sua opinião é até mais relevante que a Bíblia. Você discute com ele um assunto bíblico, você fala assim, irmão, está escrito aqui na Bíblia isso. Não, mas o fulano, o apóstolo, o bispo, o reverendo falou, mas não interessa o que o reverendo, o que o Superman falou, não está escrito, quem é supremo é a Bíblia. Mas nesses lugares, né, sétimo dia e etc, testemunhas, tem coisas lá que estão além da palavra. Uma coisa é você fazer um livro de anotações e revelações dos seus estudos devocionais. Esse livro ele pode ser inserido na doutrina, mas tudo que está ali tem que estar amarradinho com o crivo principal, que é a palavra. Aquilo nunca vai sobrepor. Por exemplo, eu posso achar um equívoco ali e falar, ô bispa, que o livro da senhora, muito bom, mas tem essa parte aqui, que lá em João, não sei das contas, está dizendo que isso. Está me entendendo? Por quê? Porque a senhora é falha, eu sou falho.
Cristo, Deus não é falho. Então nunca pode estar igual ou acima da importância, né, da prioridade da Bíblia na igreja. Até porque o que está escrito, você não pode revogar. Isso. Está escrito e acabou. Se Deus falou que a palavra dele não volta atrás, ele não vai voltar. E hoje, mediante esse seu estudo, hoje eu estava até fazendo um debate, né, junto com um diácono nosso, e a gente estava falando acerca da palavra. Então, o Senhor ele vai falar lá em Isaías 45, se não me engano, ele fala que ele não muda. O que está escrito e acabou. E aí ele vai lá em Romanos, ele leva esse trecho, ele leva lá em Romanos, nós temos Romanos 4, 12, 11, 12, alguma coisa do tipo, e assim sucessivamente vai em 2 Coríntios, né? Ele vai dando essas bases. E aí quando você chega, aí entra uma linha de ignorância. Quando você chega, né, eu já falei, eu estou falando porque eu já passei por isso, eu cheguei em um determinado local, eu disse, irmãos, todos vão para o céu. Todos? Claro, a Bíblia diz isso. Aonde? Lá em Filipenses. Todos vão comparecer diante de quem? De Deus. Do tribunal de Cristo. Só que tem um porém, aí complementa onde? Mateus. Um para condenação e outros para a vida eterna. Então todos vão comparecer, ninguém vai ficar de fora. Todos vão ir para o céu, né? Só que você vai escutar bem-vindo ou apartado de mim. Exatamente. Entende? Então quando a gente começa a se aprofundar na palavra, quando nós temos esse entendimento, nós não somos levados por vezes de doutrina, nós não somos enganados, por quê? Porque contra a palavra não tem quem te derrube, irmão. Você está ali na palavra, não. É a palavra que vai nos dizer isso aqui. E se você estiver errado, a palavra vai te corrigir, você vai ter humildade para falar, preciso mudar nisso Vai aqui. tirar a chupatada, não precisa, vai. Porque a gente erra bastante, não tem jeito. Pode estudar que tu não vai falhar. Não, Então, quando tiver aí, está escrito. Se você disser que você não tem pecado, tu já é pecador. eu sou o pior dele já. Tu já é mentiroso, filho do diabo. Quem que mente? Quem mente? Filho do diabo. Então, a própria palavra diz isso. Então, a gente vai entrar nisso. Então essas igrejas são compostas por um líder supremo narcisista cuja opinião é até mais relevante que a Bíblia. Pois se quer, as manobras procuram saber os manobrados procuram saber da palavra, se as ordens procedem. Por isso eles odeiam dividir sua glória e não investem na evolução do conhecimento das ovelhas. Conta a palavra. Por quê? Porque se eles investirem, tem igreja que diz, para que Bíblia? Para que palavra? Eu já participei de uma igreja que alegoria e quer pregar, está lendo a Bíblia, quer pregar, ou seja, como se fosse um crime você querer estudar e conhecer a palavra. Por quê? Porque quando você conhece a palavra, irmãos, você vira um perigo, você vira uma ameaça para esse povo. Você vira uma ameaça para esse povo. Então, antes de a gente passar para o próximo tópico, esse estudo é para quem não conhece, entender a importância de conhecer, aí lá no final nós vamos conhecer a importância e como nós devemos se posicionar contra essas igrejas. Porque não é mais tempo de ficar, não vou arrumar briga com fulano, não vou brigar com esse canto, porque eles não estão ferindo a gente, eles estão ferindo a palavra. O que eles estão brincando é com a palavra. Então, a palavra vai dizer também aqui nas últimas considerações, Deus falando através da palavra, quão errado nós vamos estar se a gente não combater essas heresias. Né? Aí vamos para o próximo tópico que saiu com erro de português. É exclusivização, não exclusivização. Exclusivização da presença de Deus. Por conta da necessidade de validar seu comportamento errôneo e impedir as ovelhas de conhecer o verdadeiro ensino da palavra, eles investem pesado na calúnia e as demais doutrinas. Ou seja, eles debocham dos outros ministérios, eles debocham das outras doutrinas, eles debocham das outras práticas para convencer os manobrados deles que ter a divisão dos 5 ministérios está errado, que investir bastante no louvor, no culto e na palavra está errado, que dar oportunidade para outras pessoas desenvolverem espiritualmente está errado. Ou seja, aí aquilo que é o certo, eles pervertem e doutrinam aquelas pessoas a achar que aquilo é errado, né? Achar que aquilo é errado. Mas a estratégia é simples, descredibilizar, calma só um minuto, mas eu tenho. E também tem o costume de denegrir a imagem de qualquer um que se afastar do local.
Mas a estratégia é simples: descredibilizar potenciais ex-membros que podem denunciar desvios de condutas internos e escancarar a doutrina profana desses locais. Então, ou seja, eles pegam você, ainda mais se você foi alguém que estava, tete a tete ali com a liderança, sabe os problemas internos pesados. O que eles fazem? Vamos supor, eu tenho uma igreja, o diácono Bruno é um dos meus de confiança lá, nossa igreja é gigante no mundo. Ele sabe todas as minhas falhas, ele fala: irmão, estou saindo, mesmo que ele não seja brigado, ele chega para mim: irmão, estou saindo, aconteceu isso recentemente nesse lugar, inclusive, estou saindo, mas está tudo tranquilo, obrigado por tudo, aprendi muito, vou seguir meu caminho. Aí eu, no meu narcisismo, com medo de alguém dele botar a boca no trombone, como falam, eu corro na frente, pego meus milhares de seguidores, faço uma live e começo a falar que todo mundo que sai da minha igreja é endemoniado. Como se só a minha igreja tivesse o Espírito Santo. Como se Deus só fosse comigo. Por quê? Porque quando o Bruno chegar, o diácono chegar e começar a falar: tá tudo errado lá, o Marco é isso, o Marco é adúltero, o ladrão, o Marco é isso, ele fez isso, eu tenho prova, tá aqui a imagem, o vídeo, o áudio, não sei o quê. Todo mundo está chateado, porque já participou da minha live que eu disse: eu dei tudo pro Bruno, ajudei ele pra caramba, tirei da sarjeta, olha que ingrato. Então essa é uma estratégia, Então, tanto me avaliar o ministério de quem saiu e quem saiu, eu tenho que usar o quê? A palavra. Eu tenho que analisar o histórico, a conduta, a procedência de cada um. Eu não posso acreditar na pessoa que saiu falando mal de cara, mas também eu não posso não dar o benefício da dúvida, eu tenho que ir para a palavra. Então, por isso que eles não investem no conhecimento da palavra. Porque pensa, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, se você for apenas um bom entendedor, só dependendo do que ele contar, você vai falar: meu Deus, é impossível eu estar com esse homem, vou sair daqui. Porque não jorra água doce e água salgada da mesma fonte. Olha o que esse homem está fazendo, não tem como ele ter o Espírito Santo, estou fora. Se as pessoas tiverem o conhecimento. Então, por isso que eles não investem no conhecimento. Eles são muito fechados, ou seja, esse é um conceito de seita, E outra coisa, Diácono, e aí você vai conhecendo os frutos da árvore que você está vendo. Que ela vai gerar fruto. Essa árvore ali, ela vai gerar fruto. Sim. Então, não é o que eu falo em cima do altar, mas é o que eu vivo quando eu desço do altar. Exatamente. Porque, irmão, estar ali ministrando a palavra é uma coisa. Agora, viver a palavra é outra totalmente diferente. Porque eu falar, eu posso pegar e decorar texto. Fazer chover. Um papagaio, você vai ensinar ele e ele vai aprender a falar. Então, não é o que eu falo, mas é o que eu vivo. Então, você tem que prestar atenção. Mas fulano tem uma boa oratória, ele fala muito bem, se expressa muito bem, prega que é uma bênção, sim. Louva que é uma bênção, sim. Mas desceu pro altar, não esquece. É uma pessoa que dá luz que fica perto. Por quê? Porque são pessoas negativas, pessoas que só abrem a boca para amaldiçoar, pessoas que você fica assim: não, esse aqui é aquele que está ali. Não é possível. Não é possível. Não é impossível. Entendeu? Então, assim, não é o que eu falo, mas é o que eu vivo. Sim. Tem duas personalidades, Cristo? Duas personalidades. Ali é uma coisa. Saiu dali, pronto. Aí a palavra de Deus vai dizer. Aí a palavra de Deus vai dizer: seja sim, sim, ou não, não. Ou é ou não é. Passou disso, procedência. Acabou. Ou eu sou doce ou sou amargo. Você não pode ser duas coisas. Então o próximo tópico é excesso de práticas em desacordo com Cristo. Outro grande perigo. Por exemplo, eu gosto de plantar bananeira. Por exemplo, desde criança eu consigo andar 5 km de bananeira e gosto muito. Só que para mim plantar bananeira no culto, por exemplo, eu tenho que ver se a palavra dá legalidade para eu plantar bananeira no culto. Dando um exemplo. E eu vou citar outras práticas que vai entrar aqui, a gente vai tocar até na Arca da Aliança,
vamos entrar num tema bíblico, por exemplo, que nem tudo que está na Bíblia é bíblico, porque você tem que analisar o contexto, a necessidade, a época e principalmente se foi afirmado ou não na própria palavra, né? Vamos lá. Pelas práticas até bíblicas, botei até entre aspas, mas em desacordo com a própria, visando dar uma falsa aparência ao culto para disfarçar, compensar a falta de espiritualidade e verdade daquele ambiente, eles cometem excessos em reproduções de rituais e roupas judaicas, por exemplo. Você vai ver uma igreja e usa a roupa do... até o quepá, bota, enfim, toca o chofar, faz, enfim... eles cometem... constantemente inventam tipos especiais de óleos. O óleo do amor, o óleo da prosperidade, o óleo da salvação, o óleo do... sei lá, o óleo de tudo, né? Eles inventam unções diferentes e geralmente tem um preço a se pagar até, inclusive, para desfrutar dessas coisas. Tudo isso para fazer o consumidor daquela doutrina se sentir especial pelo que faz. Mas, enquanto isso, mantém longe da régua do ser, que a palavra determina para estarmos em condição de santos, eleitos. Mas isso só é possível porque, como afirmado no outro tópico, eles negligenciam o ensino da palavra, pois só um povo que não estuda a palavra pratica tais coisas profanas se achando estar em condição de sãos. E tipo Saulo, por exemplo, Saulo ele achava que estava fazendo a vontade de Deus e que os cristãos eram quem estava contra a fé. Então ele matava, perseguia, prendia, humilhava, achando que estava fazendo certo, né? Mas no caso de Saulo ali não era falta de letra não, era falta de conhecer mesmo o Criador, mas isso é outro tópico. Que aí já é o pessoal que tem excesso de letra, que a gente vai no próximo estudo, que já não são as seitas, são uma outra questão, mas não tem o espírito. E nem adianta tentar despertá-los. Eles já estão viciados nessa doutrina, e quando escutam essa doutrina, os ouvidos até doem. Quando você descobre seu dinheiro e seu serviço sem a misericórdia e a intimidade com Deus, não passa de religiosa ou religião. A régua sobe demasiadamente e, por isso, muitos preferem se manter no engano da falsa doutrina, conforme testificado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, que a gente vai falar no final, né? Posso falar? Pode. Essa parte que você viu aqui, a sã doutrina e os ouvidos até dói. Quando vocês descobrem que seu dinheiro, que tem um erro ortográfico aí. E seu serviço? Não vou falar o nome da igreja que é Sim. Angélico, mas meu querido, tem muita gente que entra, uns que não tem conhecimento nenhum, uns porque acomodismo, não conforto para eles. Mas lá na palavra de Deus, eu estava lendo até essa semana que passou, que o Senhor fala que a gente não deve fazer a casa dele casa de quê? De negócio, porque a casa dele é casa de oração. E se a gente parar para refletir e observar quantas coisas estão acontecendo dentro de algumas igrejas, sabe? Vende isso, vai vender aquilo, PPP, papapá, leva isso, leva aquilo, vai ser abençoado, você quer eu vim nesse meio também. Antes de ficar na igreja onde eu estou, eu vim nesse meio. Então, você, como a bispa falou, quando você começa a ler a palavra, Deus vai abrindo o seu entendimento, você vai vendo que está errado. Por quê? Nesse local, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Sim. Não tem estudo bíblico. Não tem ensinamento da Propositalmente. Por quê? Para que o povo não tenha um conhecimento para saber que o que eles estão fazendo não é correto, não é de acordo com a palavra. Então, Deus fala na Bíblia, o meu povo se corrompe por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? É deixar de ler a palavra. A palavra de Deus. Porque a palavra ele vai te esclarecer e vai te falar, foi assim que Deus ensinou, foi assim que Deus orientou. Então, muitos estão deixando de fazer da casa de Deus casa de oração e fazendo a casa de Deus de negócio. E isso é totalmente antibíblico, isso é totalmente errado. Exatamente. Vou dar um exemplo, por exemplo. Uma outra coisa.
Quem aqui conhece a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é de Deus, não é? Gente, óbvio. Eu não sou doido. Mas vocês sabem que lá em Jeremias 3,16 é ordenado por Deus que não façam mais a arca. Porque já está anunciando a vida do Messias, gente. Com tudo que a gente vai fazer, praticar na igreja, a gente tem que pesquisar o sentido daquilo. Por que existia a Arca da Aliança? Mas isso você tem que estudar para você saber, para tu não ser enganado. A Arca da Aliança simbolizava a presença de quem à frente do exército de Israel? A presença de Deus. Então, onde a arca estava, quem estava? A presença, o poder de Deus estava. Aí Cristo vem, justifica a gente pelo sangue dele, torna a gente templo do Espírito Santo, da presença dele. A partir desse momento, quem se torna a Arca da Aliança? Somos nós. Aonde os santos vão, a presença de Deus vai. Então não há mais necessidade. Aí o que você vai ver? Nessas igrejas, eles fazem rituais, pegam a arca, passam. Aí nesse dia, por que, irmãos e irmãos? Você se sente especial. Nesse dia, o dízimo é dobrado. Hoje a arca vai passar na igreja. E como é um dia especial, você tem que dar o dobro do dízimo para mostrar para Deus que você tem o dobro do seu amor e Deus vai te dar o dobro da honra dele. Aí você vai, não, nesse dia eu tenho que dar meu jeito, eu nem posso, já é difícil para mim dizimar, mas eu vou dar o dobro porque hoje a arca da aliança vai passar, sendo que você já é a arca. Não existe mais a arca da aliança, a arca somos nós. Está na palavra, Jeremias 3,16, não façais mais arca. Aí você vai chegar lá e vão estar com uma pedra, aquelas pedras, né, que representam, não sei se são os ministérios ou as tribos, né, que o Arão anda, que eu realmente preciso me aprofundar muito nos simbolismos. Aí usa quepá, bota aquele estola, assim, não que esteja errado, gente, mas quando você vê um lugar que investe constantemente nisso, nos artefatos, é porque o Espírito já foi embora. Eu preciso te convencer de que é uma igreja. Então tem que ser arca, tem que ser quepá, tem que ser estola, tem que ser chofar, eu tenho que tocar o chifre, eu tenho que fazer tudo o que faziam lá. Não é que é um pecado. Eu estou chamando a atenção o foco é desviar a gente do que está acontecendo ali. Não é que se, por exemplo, se o bispo chegar o dia desse e Deus colocar no coração dele colocar um quepá. A gente conhece o bispo, a procedência dele, o quão ele é insistente na questão de estudo, vamos estudar a Bíblia e tal. Então é uma pessoa que um dia usou um quepá, que um dia, e eu não vou ser louco de falar assim, não foi Deus que falou com ele. Agora, só um minuto. Aí agora ele tira o estudo e começa a botar arca, e todo mundo agora tem que vir com estola, assim, aí eu já vou observar, opa, tem algum problema com o meu líder. Eu vou lá conversar com ele, pegou, tá errado. Ô bispo, o que está acontecendo? Está me entendendo? Então a gente tem que observar essas coisas. É bíblico, a arca está na Bíblia. Mas a Bíblia também diz, não façais mais a arca da aliança. Está na Bíblia. Pode falar, bispo, por favor. Pode, então, eu vou ler aqui em Oséias, você presta bastante atenção que eu vou ler aqui. No Oséias, no capítulo 4, não sou eu. No versículo 6, Oséias 4, 6, ele vai dizer assim, eis, quem é que está falando aqui? Eis que o meu povo, quem é que está falando aqui? Eis que o meu povo está sendo destruído, outras traduções de arruinado, por lhe falta conhecimento, ou porque lhe falta conhecimento da palavra. Pronto. Está bem nítido, porque lhe falta conhecimento da palavra. Que palavra é essa? A palavra de Deus, irmãos. Por quê? Porquanto, olha só, presta atenção. Quando você negligente a palavra, o estudo da palavra, você está negligenciando a Deus. Exatamente. Não é a igreja, não é o bispo, é a Deus. Não sou eu, a palavra está falando aqui, não sou eu. Olha só o que ele vai dizer, ó. O meu povo está sendo arruinado porque ele falta conhecimento da palavra. Como? Porque foste negligente no ensino. Não sou eu que estou falando, estou falando da palavra. Porque tu foste negligente no ensino. Você não quis. Você foi preguiçoso, você não quis estudar, você não quis meditar na palavra, você não quis pesquisar, te estudando na denominação. Você também não quis. Aí, o que vinha, o farelo
É a palavra. E a gente negligencia isso. Porque essa palavra é a que te sustenta no dia da tua universidade. Porque tem aquele dia que tu vem se arrasta para a igreja. Tu diz, hoje eu não quero ir. Por que você entra? Porque a palavra está aqui, ó, no teu coração, meu irmão. Eu não posso negligenciar a palavra. Então, quando você tem a tua fé baseada nisso aqui, meu irmão, a capeta que te derrube. Você pode até estar capegando, se arrastando. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço. Eu sei das tuas limitações. Eu sei quando tu estava fraco, quando tu estava caído, quando eu sei. Mas tu entrou se arrastando na minha casa. Mas você guardou a palavra. Quando você passa a palavra, acabou. Pode ser, bispo. Entendeu? Então as pessoas estão sendo negligentes à palavra, o ensino da palavra. E o Senhor vai dizer que vai rejeitar aquele que rejeita também. Com certeza. Porque porque o pessoal não entende, gente. Quando João começa o livro falando o quê? Que no princípio era o verbo. E o verbo era quem? E ele se fez o quê? Carne. Ou seja, Jesus, Deus, o verbo, que é a palavra, é a mesma coisa. Então, se você rejeita o verbo, tu rejeita Cristo, tu rejeita Deus, tu rejeita o Espírito Santo. Isso é grave. E aquele que peca consciente é iníquo. É por isso que você vê as pessoas fracas, porque a iniquidade afastou um homem de Deus. A mão dele não está retida para que ele abençoe, nem os ouvidos dele tampados, para que ele ouça o nosso clamor. Só que a iniquidade, está em Isaías, né? 39, não lembro. A iniquidade afastou o homem de Deus. O que é iniquidade? 59, né? Eu não me recordava o capítulo. A iniquidade que é o quê? Você sabe que tem que fazer e não faz. Você sabe a importância e negligencia. Então você se torna um iníquo, uma pessoa que peca conscientemente, com vontade, premeditado, né? Vamos lá. Aí, eu separei alguns textos aqui para a gente finalizar. Aí eu vou pedir o diácono Bruno para começar esse primeiro. Lá no finalzinho da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, até o verso 10, por favor. 2 Pedro, capítulo 2, até o verso 10, que vai falar sobre os falsos mestres. A gente precisa, porque a gente vai ter que despertar outras pessoas. Por exemplo, se a igreja ela se comprometer em se aprofundar nisso, a gente vai muito à igreja. A gente não precisa falar nada, é só pregar a palavra. É só pregar a palavra. Ó, lá em 2 Pedro está escrito isso e isso. A palavra vai entrar no coração e as pessoas vão despertar. Entendeu? As pessoas vão despertar. Porque as pessoas se equivocaram achando que havia alguém impedindo a gente de ler a Bíblia. Não, eles estão deturpando. Achou, irmão? 10, né? Só 10, né? Isso, capítulo 2, do 1 ao 10. Bem, na tradução dessa Bíblia aqui, diz assim, ó. Ele castigará especialmente os que seguem seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. E essa aqui que é a tradução mais antiga, ele castigará especialmente os que seguem seus próprios desejos morais e desprezam mesma coisa, a autoridade dele, no caso, né? Não, pode ler do versículo 1, pode ver do versículo 1. Até o 10 já, por favor. Os falsos mestres. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caiam sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou preso com corrente na escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé.
que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-nas com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, homem bom, que estava aflito, porque conhecia a vida daquela gente moral. Todos os dias esse homem bom, que vivia entre eles, ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das ambições das pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debates de castigos para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que seguem seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Então é isso. É isso. Vou pedir... Pode ser o Diácono Sidney, Efésios 5:11, por favor. Efésios 5:11. Efésios 5:11. Pode. 5:11, Efésios 5, versículo 11. E não conheceis com as obras das trevas, mas antes condenai. Para me condenar, eu preciso conhecer o que primeiro? A lei, né? Mas aqui está chamando a atenção que a gente tem que fazer o que com essas obras? Condenar. Então a gente não pode ficar quieto. Vou pedir à bispa Mateus 18, 15 ao 17. Mateus 18, 15 ao 17, por favor. São alguns textos para reforço de tese. Mateus 18. 15 ao 17. Essa aqui é um pouquinho diferente da tradução dela, tá? Não tem problema não. Se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele converse sobre a falta que lhe cometeu. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais ou 2 testemunhas, mais uma ou 2 testemunhas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar, considerá-lo, dizei-o à igreja. Então, se ele negar também a ouvir a igreja, trata como um pagão ou um publicano. Pronto. Aqui está falando acerca de quando aí já não é um problema com um ministério, por exemplo, uma igreja, é uma pessoa, como a gente lidar. Mas como a gente não pode nem nós ficarmos no erro e nem deixar o irmão também no erro. Aí eu vou pedir, pode ser a irmã Mônica, lá no finalzinho da Bíblia, a primeira epístola de João, capítulo 2, do verso 19 ao 29. 1 João, lá no finalzinho, capítulo 2, verso 19 ao 29. Isso. Capítulo 1. 2. Isso, 19 ao 29. A epígrafe provavelmente vai dizer os falsos profetas. Os anticristos. Isso, também serve. 1 João, não, 2, Isso. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi, porque não saibas a verdade, antes porque sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão daquele que nega que Jesus é o Cristo? Isto é, o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Pode ser até aí, pode ser.
Pode ser até 22 mesmo, para não ficar muito estranho. Ou seja, o que está falando aqui? O anticristo, como é que a gente identifica um anticristo, um falso profeta? Ele pode até falar com a boca que ele confessa a Cristo, mas os atos dele, a doutrina que ele prega, a forma como ele faz as coisas, diz ao contrário. Então ele, com os atos dele, com o testemunho dele, com os resultados dele, ele nega. Porque alguém que crê que Jesus é o Cristo não age de certas maneiras. Então, para a pessoa agir, a única convicção que eu tenho, para alguém fazer o que esses caras fazem, tu tem que descrer de Deus. Tu fala assim, Deus não existe. Porque quem crê em Deus sabe o que vai vir em seguida quando você faz uma coisa dessa. Então, essa é a principal, praticamente, de como identificar um anticristo, um falso profeta. Que é isso, ele está contrário a Cristo. É simples, a palavra já diz, Cristo, anticristo. Ele é contrário. Mas nem sempre ele vai falar, eu odeio Cristo, eu sou satanista. Não, gente. São nas atitudes, é na doutrina, no proceder da pessoa, nos resultados, nos frutos, na essência. E eles têm um perfume. Se vocês aprenderem a sentir o perfume pode até estar... Já viu a pessoa arrumadona? A pessoa está arrumada, mas o cheiro da pessoa não está legal? É basicamente isso. O perfume deles não entrega a eles. Aí vou pedir aqui agora a pastora Maria, em 1 João também, só que capítulo 3, verso 1 ao 9. Vede qual grande caridade nos tem concedido o Pai, que façamos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. Pode pular para o 7, versículo 7. Qualquer que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E também sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanecer nele não peca. Qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ou seja, esse texto ele aponta mais uma vez para a gente identificar se a pessoa é de Deus ou não é de Deus. As obras. Quem vive no pecado é do diabo. Quem vive no pecado, na prática do pecado, assume, gosta, faz porque quer, ele é do diabo. Então, se eu roubo, eu sou do diabo. Se eu minto, eu sou do diabo. Então, como que eu minto, roubo, engano e eu sou homem de Deus? Eu sou um pastor de Deus? Eu sou um diácono de Deus? Eu sou um bispo de Deus? Eu sou um apóstolo de Deus? Eu não sou, gente. Eu sou servo de Deus? Eu não sou. Porque eu minto, eu peco, por mais que minha igreja é linda, lotada de gente. Eu posso estar fazendo barulho que for, mas eu sou mentiroso. Eu nego a Cristo constantemente. Como que eu sou de Deus? Eu sou do diabo, gente. Não tem como. Né? Aí vem o que acontece. Nós todos sabemos disso e se não sabia, estamos sabendo agora. Aí vem uma responsabilidade quando a gente entende a verdade. Aí eu vou pedir a Bispa Rosa para ler Levíticos 5, verso 1. Só o verso 1. Levíticos 5, verso 1. Eu fiquei assim com essa palavra, assim, meu Deus do céu. Faltava ela, exatamente ela, para falar assim, ó, a responsabilidade de vocês combater esse povo.
Levíticos 5, verso 1. Se eu não me engano, é o 5º livro, né? Êxodo, Deuteronômio, é o 4º, então, né? 5:1, né? Isso. Os casos em que é necessário esse sacrifício são os seguintes. Se alguém pecar porque, havendo sido convocado como testemunho de algo que observou, ou de que veio a tomar conhecimento, não declarou o que de fato sabia, então será culpado e merecerá o castigo. Ou seja, se você sabe que está errado, se você sabe que não está sendo feito certo, e você não exorta, não denuncia, não se manifesta, você se torna culpado. Então, vamos supor, eu tenho poder para parar essas igrejas grandes? Eu, Michael, não. Mas eu tenho uma obrigação. Se eu estou vendo que está errado, que o povo está sendo enganado, eu tenho que usar o que eu tenho para falar contra. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, fala, tem mais um maluco lá na praça lá com o microfone na mão, bate nele, bota aí para correr. Mas, gente, é uma coisa muito séria. Se eu sei que tem algo a ser feito e como deve ser feito e não estão fazendo, ainda estão ensinando a fazer errado, eles estão indo para o inferno e levando outras pessoas para o inferno. Aí eu conheço a verdade, conheço a palavra e fico quieto. Aí ainda usa a Bíblia, não, é bom que vivam todos em comunhão, usa a palavra. Comunhão com o diabo, gente. Eles são o próprio diabo, gente, na terra. Eles são o próprio Satanás na terra. Eu vou ter comunhão com eles. Eu não estou dizendo para a gente, não é a pessoa, é a doutrina, é a mentalidade. Irmão, eu te amo, mas isso que você está falando é heresia, está errado. Pega a tua Bíblia, toma vergonha na tua cara, pega a tua Bíblia. Onde que tu está vendo isso, meu irmão? Pode ficar chateado comigo, mas é porque eu te amo, eu estou te exortando na palavra, porque se eu não falar contigo, além de você ir para o inferno, eu vou juntinho com a tua iniquidade, se a gente não se consertar. Então é isso que Levíticos 5:1 está falando. Então, gente, não tem comunhão com Satanás. Quem pratica isso, eles são enviados do diabo, eles são do inferno. E eles trabalham com força para levar mais gente para o inferno. Então, os poucos, a seara já é grande, poucos são os trabalhadores. Se a gente se omitir por medo, e Jesus disse que a gente ia passar por isso mesmo. Eu ouvi ontem, meu Deus do céu, não mexe com essa igreja não, eles mesmo. Fazer o quê? Se parar um carro preto na esquina e eles aparecer, eu não vou para glória. Porque eles vão pensar, vamos deixar um salvo, porque ele vai tirar uns 50. Aí vou pedir, pode ser a pastora Solange, livro de Tiago, 4, verso 17 só. Tiago 4, verso 17. Que vai complementar aí essa. Tiago 4, verso 17. Lá no final. Depois está fazendo bem, e o homem vai comete pecado. Pronto. Está vendo o irmão indo para o inferno. Está vendo seu amigo, seu próximo sendo enganado, indo para o inferno. Você pode fazer o bem de alertá-lo, ele vai optar se ele te escuta ou não. Mas você pode fazer o bem e você não faz. A pessoa, né? Não faz. A palavra está dizendo o quê? Isso é pecado. Então, cada pessoa que eu posso fazer o bem, eu não faço, eu estou pecando, gente. Gente, é muito sério, é muito pesado. Tipo assim, é coisa de até aquela senhorinha que eu falei, lembra? Que eu falei que ficava sempre sozinha na subida do metrô, que ficava contando história de câncer, que eu não preguei para ela, com certeza vai estar na minha conta. Por quê? Eu podia ter feito um bem, talvez, eu não sei como ela está agora, mas talvez poderia ter dado uma palavra, apesar que Deus tem mais 700, alguém ele usou, eu poderia ter dado uma palavra que aquela mulher podia, não vou nem lá para o médico, estou curada. Mas você fica se culpando, porque, né, você fala, Sim. eu poderia ter esse atendido a voz de Deus. Essa ferramenta de Deus, né? Realmente a gente se omite e não ministrar ali para aquela pessoa, dar uma palavra, né, para ela, porque assim, tudo que a pessoa precisa é uma palavra. Você vai conseguir, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, né? Um abraço, enfim. Aí para finalizar, sim, pode falar. Falando sobre o respeito de você
o seu irmão e não orientar, não falar? Então, deixa eu te falar. Eu cheguei perto de uma conhecida minha, e ela estava numa situação, e eu cheguei perto dela, já que você tomou a decisão de servir a Cristo, de estar na presença de Deus, essa conduta que você está tomando, esse jeito que você está agindo aí, está errado. Está errado. Porque a palavra de Deus diz, dessa maneira que você está vivendo, você está em adultério. Por que eu estou em adultério? A pessoa é assim, a pessoa não está, é adultério, meu irmão. Porque você é livre, a pessoa não é, ainda está lá casada no papel. E a Bíblia diz que é adultério, você está adulterando com ele. Ou você larga, ou você é aqui. O que você vai fazer na sua vida? Se Jesus vinha agora, e agora? O que você vai fazer? Não é assim, sabe, irmão? Se você quer permanecer no erro, isso é um problema seu. Mas a Bíblia ensina assim, 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 assim. E está errado, está na adultério. Mas ela não quer se divorciar. Quase que levou a sua, não, mas é isso. Quase que eu levei a sua. Vou pedir o pastor Cristiano, 1 Timóteo 4, verso 1. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Se eu não me engano, vai falar sobre apostasia. Capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressa-lhe, diz que posteriores a alguns Apostatão. da fé. Ou seja, Também dando ouvidos ao Espírito enganadores e a doutrina e demônios. Que está falando aí sobre o quê? Esse povo são apóstatas. Eles se apostataram tanto da fé e eles perderam tanto a conexão com Deus, mas eles não querem perder o posto, o poder, a posição. Eles se aliaram a demônios para que houvesse manifestações nos cultos, para que, já que eu não tenho essência, eu vou mostrar visualmente para as pessoas que ele... Aí você vai, viu a igreja da pastora fulano, do pastor ciclano? Tu vai lá, ela fala o CPF. Meu irmão, a mulher fala, o cara fala, só falta o teto tremer, sai fogo da janela, a luz desliga e liga, igual o filme do Podergaster, e as pessoas vão, mas por quê? Balaão, por exemplo, os feiticeiros lá de Faraó não jogaram também a serpente, o cajado, e não se transformou em serpente, só que a de Moisés, né, sobressaiu, venceu. Mas eles deram sinais. E esses são os sinais, né? E a palavra diz que os anticristos, os falsos profetas, fariam sinais que você duvida, né? Ou seja, esse é o sinal. Eu vou pedir para a gente finalizar, vou pedir o bispo, em 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. 2 Coríntios, para a gente terminar de acertar o estômago desse povo. 2 Coríntios, do 13 ao 15, capítulo 11, 13 ao 15. Isso, 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 13 ao 15. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva, como a sua... Só está no primeiro, tá não? É do 13? Capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11. Verso 13 ao 15. Verso 13. Isso. Tudo 13. Assim. Verso 13. 13. Assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque e não
maravilha por o próprio Satanás, que se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, está dizendo aqui, né, que esses obreiros fraudulentos, esses servos fraudulentos, eles se transfiguram em apóstolos, né, em homens de Deus. E não é maravilha, porque quem é o senhor deles? Satanás. O filho faz o que o pai faz, né? É isso? E Satanás, ele se transfigura em anjo de luz quando ele precisa aparecer, quando ele quer convencer, né? Ele se manifesta na nossa frente como um anjo, trazendo toda a solução, toda a facilidade da vida, para resolver nossos problemas, e é assim que eles fazem. Então como? Como que eles aparecem como um anjo de luz? Eu estou derrotado, condenado ao inferno e humilhado no mundo. Ele se apresenta para você para resolver sua humilhação. E eles chegam de uma forma com as doutrinas deles e você sai do fundo do poço financeiro. Então você sai de um pobre condenado, mas você entra na condição de um rico condenado. Mas na sua concepção é como se eles fossem um anjo que chegou na sua vida. Mas uma coisa é a quem não conheceu a palavra cair na garra deles. A outra coisa somos nós, né? Eu tenho pouco tempo, mas a maioria aqui tem, sei lá, acho que alguns é mais tempo do que eu tenho de vida, que eu tenho 35, 34 anos. Então, ou seja, nós temos que estar ali sempre vigilantes, apegados, porque compartilhar esse tempo e essa experiência, esse conhecimento com as pessoas. Então, o que a gente deixa, finalizando aqui o estudo, é o posicionamento. A gente precisa se posicionar mais e se importar menos com o que os outros vão falar. Que a igreja A, que a igreja B, pode ser a igreja do seu melhor amigo. Se estiver apostatando, se estiver em heresia, tem que receber a chicotada da palavra. E se ele te rejeitar, ele está rejeitando a palavra do Senhor. Você está fazendo o seu papel de amigo, de irmão, de servo de Deus. Se você pode fazer o bem e não faz, ele está pecando e tu passa a pecar mais ainda. Eu acho que você se torna um iníquo, porque talvez ele nunca conheceu a verdade e você conhece e não está compartilhando com ele. Então é muito sério. Para quem nunca conheceu, está aí no estudo como se diferencia anticristo, né, falso profeta, seita de igreja. Então, para ser um ministério de Deus, lá em 2 Crônicas, capítulo 29, verso 35, vai concluir lá. E assim se fez ministério do Senhor. Então tem que cumprir tudo conforme está no regimento interno, que é a palavra. Então, irmãos, eu gosto de plantar bananeira. Eu sei dar Hadouken e realmente sai daqui luz, sai mágica, mas não está na Bíblia. Eu não vou dar um Hadouken no altar e não vai sair magia, não vai sair nada, não vou fazer nenhuma, porque não é bíblico. Por mais que as pessoas vão sair maravilhadas daqui, dizendo, cara, tem um irmão lá no Bispo Nazareno, que o cara faz de tudo, mas não é bíblico. Eu não estou aqui para dar espetáculo. Ninguém está aqui para dar espetáculo. A gente está aqui para pregar a palavra de Deus e levar a verdade a toda criatura, cumprir o ID. Então tem um regimento. Para ser ministério do Senhor, tem que cumprir o regimento interno da casa de quem? Do Senhor. E o regimento interno, Bíblia Sagrada. Não está na Bíblia, não se faz. E está na Bíblia, analise o contexto, como eu usei a Arca da Aliança. Está na Bíblia, mas a própria Bíblia diz em Jeremias 3,16, não façais mais a Arca da Aliança, a Arca do Senhor. Porque passou, nós somos a Arca hoje, como foi falado no estudo. Então não faz mais sentido. Está na Bíblia, mas não é mais bíblico. Entendeu? Então é uma das coisas que ficou. É pecado? Não. Mas observa, chegou numa igreja, uma Arca da Aliança enorme, candelabro gigante, pessoas de quepá, sei lá, usando, não estou falando que não é de Deus, isso em nenhum lugar, mas observa, porque quando eu começo a investir muito no visual, é porque o espiritual está devendo. Então é isso aí, eu agradeço a minha oportunidade, espero que todos tenham entendido e que Deus abençoe.